E fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Philipsauro. E hoje eu vou falar para vocês sobre o Tizintaosaurus, o que para muitos é conhecido como o dinossauro unicórnio. Então para você que gosta de unicórnio, você deve gostar desse vídeo. Então sem mais delongas, bora começar. Apesar desse nome um pouco esquisito, Tizintaossauro quer dizer lagarto de Tizintal, sendo que hoje em dia Tizintal na verdade é chamado de Quindal. E no caso, o Tizintaossauro foi um dinossauro herbívoro e quadrúpede da família dos hadrossauros, ou também comumente chamados de bicos de pato, porque na boca deles eles tinham uma parte queratinosa que parecia mais um bico de pato mesmo. E no caso, o Tizintaossauro viveu durante o final do período Cretáceo, entre 83,6 até 70 milhões de anos atrás, onde é hoje a China. Sim, o Tizintaossauro é um dinossauro chinês. Tanto é que o motivo dele ter esse nome é porque ele foi encontrado nessa região de Tizintal, que hoje em dia é Qingdao. Resumindo, seu nome é uma homenagem no local onde ele foi descoberto. Aliás, ele foi descoberto nos anos de 1950, mas só foi nomeado como Tizintaossauro e depois descrito pela primeira vez há 8 anos depois, em 1958. Apesar disso, não temos tantos fósseis assim, não temos um esqueleto completo de Tizintaossauro. Os fósseis mais importantes que temos desse dinossauro são partes fragmentadas do seu crânio. E aliás, uma parte de seu crânio, que é a característica mais marcante desse dinossauro, era sua grande e comprida crista, que ela era formada por nada mais e nada menos do que uma extensão dos ossos nasais desse dinossauro, fazendo parecer com um unicórnio. Apesar disso, um estudo de 2013 apontou que esse chifre, vamos dizer assim, na cabeça do Tizintaossauro não era muito parecida com um espinho, vamos dizer assim, mas sim era parecida com isso aqui, com essa imagem. Pois é, ele era um dinossauro unicórnio, mas o chifre não era parecido com o de unicórnio, já que é bem possível que quando em vida, por conta que esse osso era coberto de queratina, ele parecia muito maior quando o dinossauro era vivo. Isso foi possível graças a estudos levando em consideração que esse dinossauro estava mais intimamente relacionado a outros hadrossauros conhecidos comumente como lambeossaurídeos, que também tinham cristas muito maiores e muito mais diferentes do que aparenta nos fósseis. Além dessa característica única do Tizintaossauro, além do bico de pato que ele possuía, atrás das mandíbulas ele possuía uma grande bateria de dentes. Que, para quem não sabe, nos dinossauros herbívoros, bateria nos dinossauros herbívoros é como é chamada a junção de dois dentes menores. E ele possuía uma grande fileira de baterias ao longo do fundo da boca. Isso fazia com que ele pudesse ter mais de 1000 dentes na boca. Sim, esses tipos de dinossauros tinham muitos dentes. Apesar disso, ele era um dinossauro herbívoro, e essas baterias serviam para mastigar a vegetação que ele consumia. O que parece bobo, mas na verdade era muito raro de dinossauros herbívoros, como o Tizintaossauro, mastigarem. Caso você não saiba, a maioria dos dinossauros herbívoros, como os Triceratops, ou mesmo os saurópodes, eles apenas engoliam a vegetação. Já os hadrossauros no geral tinham essa habilidade, o que lhes dava uma melhor digestão do alimento, o que era algo inovador mesmo para um dinossauro herbívoro. Apesar dele se mover normalmente quadrúpede, é bem possível que ele se movia também em casos de perigo de forma bípede, ou seja, sobre as duas patas. Além disso, analisando seus parentes, é bem possível que o Tizintaossauro se movia mais em manadas, o que era necessário para se proteger dos predadores. E essas manadas poderiam se mover para locais bem distantes, entre outros habitats diferentes, para procurar comida e água. Ah, e mais uma coisa que eu já ia esquecendo. O Tizintaossauro era um herbívoro de tamanho médio. Os Tizintaussauros poderiam crescer a mais de 8 metros de comprimento e pesavam mais de 3 toneladas, ou seja, mais de 3.000 quilos. Isso pode parecer grande para proporções humanas, mas lembre-se, mas em relação a dinossauros com o mesmo nível de parentesco, ele era médio.